E aí, galera ligada no Transforma Trader, bora para mais um papo reto aqui no nosso podcast. Opa, bora? Hoje o tema é assim, essencial. Como é que a gente encara essa avalanche de notícias financeiras sem surtar? E, mais importante, né? Como usar isso para, sei lá, turbinar as decisões com a grana? Exato. E para guiar nossa conversa, a gente deu uma olhada no material bem bacana do Mais Esperto que o Gráfico. Ah, legal. Eles têm um artigo chamado Como Acompanhar as Notícias Financeiras para Estar Sempre Informado. A ideia é justamente essa, pegar esse monte de informação, que às vezes até assusta um pouco, e transformar em ferramenta para o dia a dia. Boa, porque né, não adianta só ler a notícia, tem que saber o que fazer com ela. Uhum. Então bora mergulhar nisso. Para começar, por que essa história toda de acompanhar a notícia financeira é tão crucial assim? Parece óbvio, mas, sei lá, tem gente que ainda meio que ignora. Totalmente. E o artigo bate muito nessa tecla. Isso mexe com tudo na nossa vida. Não é só sobre, a bolsa subiu, a bolsa caiu. Certo. Impacta o custo do crédito que a gente pega, a chance de conseguir um emprego talvez melhor, o preço das coisas no supermercado. Nossa, verdade. Pois é, ignorar isso é meio que navegar sem bússola, sabe? Pode custar caro. Seja para decidir sobre uma ação, ou para financiar uma casa com juros melhores, ou até para entender o cenário para o próprio negócio. A informação é chave. Entendi. Faz todo sentido. Mas aí veio o grande desafio, né? Informação tem de monte por aí. Como é que a gente separa o joio do trigo? Como saber em quem confiar nesse bombardeio de dados de opinião? Esse é o pulo do gato. E o material que a gente viu dá umas pistas boas. A principal é investigar a fonte. Qual a reputação dela? Ela tem um histórico de análises sérias, precisas. Outro ponto super importante: sempre cruzar informações, buscar fontes diferentes. Ah, sim. O texto até cita uns gigantes internacionais, tipo Bloomberg, Financial Times, CNBC. Isso ajuda a ter uma visão mais, digamos, equilibrada. Fugir de uma narrativa única, sabe? Para não ficar enviesada, né? Exatamente. A diversidade de fontes é quase uma defesa contra a informação assim direcionada demais. Faz sentido. Buscar ângulos diferentes. E falando em notícias, sempre aparecem aqueles termos que podem complicar um pouco a vida. Tipo, indicadores econômicos. O que são eles na prática? Como a gente entende isso sem precisar de um diploma em economia? Pensa neles como se fosse o painel de controle da economia, sabe? São números que dão a temperatura das coisas. Tipo sinais vitais. No clima econômico, a inflação, que aqui a gente mede muito pelo IPCA, né? Mostra se o nosso dinheiro está perdendo valor. Eita, essa dói no bolso. Dói. E tem as taxas de juros, tipo a Selic. Essas influenciam tudo, desde empréstimo até investimento. Entender o básico de cada um já ajuda a filtrar muita notícia. Certo. São como os sinais vitais mesmo, ok. Mas, olha, acompanhar tudo isso parece que dá um trabalhão, né? Tem alguma forma de usar a tecnologia a nosso favor? Alguma ferramenta para facilitar esse acompanhamento sem a gente virar escravo das notificações? Ah, com certeza. O artigo até lista algumas opções bem úteis. Tem aplicativos de notícias financeiras, como Bloomberg, Yahoo Finance. Eles já trazem gráficos, alertas. Prático. Sim. Seguir perfis de fontes confiáveis nas redes sociais também ajuda. Mas, claro, com aquele cuidado para não cair em furada, né? Verdade. Rede social tem de tudo. Tem newsletters bem curadas que já fazem um filtro inicial pra gente. E dá até para configurar alertas específicos, tipo no Google Alerts, para monitorar só o que te interessa mais diretamente. A tecnologia é super aliada se usada com inteligência. Legal. Ter as ferramentas é ótimo, mas como você mesma disse, tem que usar com inteligência. E o filtro? Como é que a gente não se afoga nesse mar de dados e consegue focar no que realmente importa para nossa estratégia pessoal? Filtrar é a chave para não pirar, sério. O material sugere umas táticas bem legais. Primeiro, ter clareza total nos seus objetivos financeiros. O que você quer alcançar? Investir para quê? Isso já direciona o foco. Faz sentido. Depois, priorizar as notícias que têm um impacto real, direto na sua vida ou nos seus investimentos. E olha, isso é importantíssimo, estabelecer limites. Quanto tempo por dia você vai dedicar para isso? Não pode virar obsessão. E a regra de ouro que vale repetir sempre: nunca, jamais, tome decisões importantes no calor do momento, logo depois de ler uma manchete super chamativa. A impulsividade é inimiga do bom investidor. Nossa, essa dica de não decidir na emoção é clássica, mas é sempre bom reforçar.
Então, beleza, juntando as peças. Entender por que acompanhar, saber onde buscar fontes boas, decifrar os indicadores, usar as ferramentas e, principalmente, filtrar com base nos nossos objetivos. Como a gente pega essa inteligência toda e transforma em ação concreta? Em decisões financeiras melhores. O caminho que o artigo sugere é, primeiro, avaliar o impacto daquela notícia na sua realidade. Isso muda alguma coisa para mim? Agora. Certo. Personalizar. Exato. Considerar as alternativas, pesar os riscos, não existe ganho sem risco, né? O importante é conhecer o risco que você está correndo. Ter paciência também é fundamental. O mercado tem muito ruído, nem toda notícia exige uma ação imediata. Ah, isso é importante. Acalmar o coração. Sim. E claro, se a coisa ficar complexa demais, se bater aquela insegurança, buscar ajuda de um profissional qualificado, um consultor financeiro, é sempre uma ótima pedida. Perfeito. Então, o resumo da ópera é: consumir notícia financeira não é o fim, é o meio. O segredo está em fazer isso de forma ativa, né? Saber por que está buscando, onde encontrar qualidade, o que os números significam e como filtrar para poder agir com mais consciência. Exatamente. E fica até uma reflexão que o material inspira, né? Nesse mundo com tanto excesso de informação, com ferramentas cada vez mais sofisticadas, talvez o grande desafio hoje seja desenvolver a nossa própria capacidade crítica. Interessante. É. Aquela habilidade de transformar esse volume enorme de dados que está disponível em um conhecimento que realmente faça diferença na nossa vida financeira. Esse é o ponto. Provocador mesmo. Curti. É isso por hoje, pessoal, aqui no podcast do Transforma Trader. Valeu demais pela conversa. Valeu! Até a próxima!